Boa tarde. Oi, Laura. Ei. Havendo número regimental, declaro abertos os nossos trabalhos da 20ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na presente sessão legislativa. Informo as senhoras e os senhores que as atas das reuniões anteriores foram encaminhadas aos gabinetes pelo sistema Infoleg Comunica e estão disponíveis na página da comissão. De acordo com o parágrafo único, artigo 5º do ato da mesa, fica dispensada a leitura das atas. Em apreciação, as atas das seguintes reuniões, realizadas no dia 30 de outubro. A 18ª reunião das agraciadas ao diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, 19ª reunião deliberativa extraordinária. Aquelas que as aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas as atas. Comunico às vossas excelências que o expediente se encontra à disposição das interessadas e dos interessados na secretaria da comissão e também na página da comissão na internet. Informo que foi feita a designação de relatoria no dia 11 de novembro de 2024. Antes de iniciar a ordem do dia, informo que a lista de subscrição de requerimentos já se encontra à disposição. Informo a retirada de pauta de ofício do item 8, projeto de lei 10.018 de 2018, a requerimento da relatora deputada Rogéria Santos. Do item 16, projeto de lei 1.203 de 2023, a pedido da relatora deputada Carol D'Artora. Esse projeto retornará na próxima pauta. Do item 20, projeto de lei número 2017 de 2022, a pedido da relatora deputada Maria Reis. Comunico a vossas excelências que na última reunião deliberativa foram apreciados somente projetos consensuais por acordo. Como resultado, conseguimos avançar na pauta. E ao final da reunião, a deputada Laura Carneiro apresentou como sugestão para essa comissão que fosse adotado o procedimento de selecionar os projetos consensuais para que sejam deliberados em bloco, como é feito na Comissão de Finanças e Tributação, para dar mais eficiência aos trabalhos dessa comunicação. E os demais fossem apreciados após. Assim, consulto o plenário se podemos destacar os projetos que não têm consenso e apreciar os demais itens consensuais em bloco. Temos acordo? Temos acordo, presidente. Os itens que forem destacados serão apreciados um a um após os projetos consensuais. Proponho que os requerimentos de inversões de pauta sejam retirados, já que eles não são consensuais. Sim, foi falado isso. Temos como proposta de acordo para apreciação os seguintes itens: 9, 21. Diz o número do projeto. Tá. Números do projeto, 3.000, eu vou falar os itens e depois os respectivos números. Itens 9, 21, 23, 24, 25 e 26, que são, respectivamente, os projetos de lei números 3.275 de 2015, é seu, amiga, 2.978 de 2021, 2.990 de 2023, 5.063 de 2023, 604 de 2023 e 1.309 de 2024. 5.673, deputada? 5.063. Ah, não, então não. Então, Está acordado? Temos acordo? Tá bom. Aquelas que concordam permaneçam como se encontram. Agora, a apreciação dos requerimentos. Eu consulto o plenário se podemos apreciar em bloco os requerimentos constantes da pauta, itens 1 a 6. Havendo concordância, antes de apreciar os requerimentos, gostaria de pedir para fazer a inclusão no item 5, que é o requerimento 106 de 2024, da inclusão da participação do Ministério da Igualdade Racial. E o requerimento 102 de 2024, a inclusão... A inclusão de
um convidado que foi sugestão da deputada Juliana, mas ela não se encontra, então fica prejudicada. Não, inclusive. eu subscrevo Você o requerimento da subscreve? deputada Juliana. Tá bem, tá bom. Então tá ótimo. Obrigada, deputada Laura. Fica em votação a apreciação dos requerimentos 102, 103, 104, 105, 106, 107, todos de 2024. As senhoras deputadas que aprovam Em bloco, permaneçam né, como se presidente? encontram. Aprovados os requerimentos com as alterações propostas. Pergunto se alguma deputada quer fazer uso da palavra. Parabenizo as autoras pela apresentação dos requerimentos e agradeço a todas pela aprovação. Passamos, então, ao item 9, projeto de lei número 3.275 do Senado Federal, que altera a lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para estabelecer reserva de vagas em estacionamentos públicos Não, para essa mulheres. a gente votou no acordo, não foi? Do Lobão? Esse estava no acordo. Era aprovação dos que têm consenso. Vocês entendem que já aprovou? Não, tem que colocar então a aprovação de todos em consenso. É, porque a gente aprovou, eu também tenho. Esse foi aprovado, já pus É. até a P aqui. Não tem retirada. Peraí, me dá aí. Ele estava na primeira lista, Valéria. O entendimento dela é que a gente lê cada projeto agora e dispensa a leitura. Mas em votação, então, porque a gente não fez o procedimento de votação, isso está correto. Então, vamos fazer o procedimento de a gente fez o procedimento de votação dos requerimentos em bloco. Agora nós faremos o procedimento de aprovação dos projetos consensuais em bloco. Não é esse, Projeto de lei número 3.275 de 2015. Projeto de lei 2.978 de 2021. Projeto de lei número 2.990 de 2023. Projeto de lei 5.063 de 2023. Projeto de lei 604 de 2024. Projeto de lei 1.309 de 2024. Aquelas que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos de lei. Deputada Laura Carneiro. Presidente, o 5.145 foi... Está em alguma das listas? Porque também não tem pedido de nada. 5.000. Já foi lido parecer? Qual? Qual? Já foi feito visto? Ele não tem, tem pedido. Está com votação nominal, inclusive. Ave Maria. Sim, temos um dia... Então, aprovamos o 3.275 do Sim. Lobão, não é isso? Esse Tá. sim. Então, vamos embora para outro. O item 7, projeto de lei 348 de 2024. Retiraram? Ah, retirou. Então, eu vou incluir mais um que acabou de ser retirado o pedido. Projeto de lei 348 de 2024, também há consenso. Aquelas que os colocam em votação, aquelas que os aprovam, o aprova permaneça como se encontram. Vamos para o item 10, que é o projeto de lei número 5.498, 7. do senhor Fred Linhares, que altera o Código Civil Brasileiro para dispor sobre divórcio em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, com a perda dos bens, independentemente do regime de partilhas de bens adotados na constância do casamento ou união estável. Mas a Gorete está aí? Esse nós teremos que retirar de ofício, porque a deputada não está presente para... E ele não tem consenso. Agora é o seu projeto. Agora é o meu. Você não pode ficar Eu não aí, posso. nem eu. Eu, Subir, preside lá. se eu vier, você pode presidir para a gente, por favor? Obrigada. Tem algum pedido? Tem pedido de tudo, kit de obstrução, mas só que elas não estão aqui. Não tem ninguém, cai tudo. Silvia, não tem nada, cai tudo. Não tem ninguém aí para defender, cai tudo. Os requerimentos não estão aí.
Anda, acelera. Dê um toque para ela acelerar. Dá um toque para ela acelerar, pelo amor de Deus. Quero. Presidente, a vista já foi concedida, ninguém fez nenhuma sugestão nova, por isso eu peço a Vossa Excelência que vá direto à votação. Obrigado. Há sobre a mesa requerimento de retirada de pauta. Como as deputadas Júlia Zanata e Cris Tornieto não estão presentes, faz-se prejudicado, então, aqui os requerimentos e vamos direto à discussão. Vamos direto à discussão, então, porque não há ninguém que queira discutir. Em votação, parecer da relatora. Mas, vou ler bonitinho, então, do jeito que a senhora Laura quer que eu leia. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer da relatora. As senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Maravilhosa. Presidente. Aprovado o parecer da relatora. Um requerimento sobre a mesa. Presidente, só uma questão. Laura, pela você ordem. eu vou ficar Pela calado. ordem, presidente. Tinha um requerimento de adiamento de votação, se não me falha a memória. Tinha sobre a mesa um requerimento de adiamento de votação. Na verdade, você não estava aqui agora há pouco quando a gente leu, né? Você Eu chegou registrei agora. presente, estava presidindo a CCJ, presidente. Mas aí a retirada de pauta, de fato, caiu em razão da minha ausência, de eu ter registrado presença somente agora. Mas tinha também requerimento de adiamento de votação, que não foi apreciado. Então, mas foi tudo prejudicado, como a senhora não estava presente. Eu registrei presença nesse instante, no minuto que estavam discutindo. Não, mas a gente havia falado, até porque se você estivesse aqui, você teria falado, deputada. Pode registrar meu voto contrário, por favor, então? Sim, senhora. Vem aqui, presidente, porque eu não aguento mais a Laura deixar eu doida. Eu só estava fazendo comentário que nós estamos com todas as vices. A gente podia fazer uma foto depois no final, tá? Laura. Tá bem, então as três podiam vir aqui rapidinho, só para a gente fazer uma... A Cris vai se preparando ali também. A gente só vai tirar uma foto, tá? Pedir esse, porque a gente não conseguiu reunir todas. Cadê a Silvier? Vem, Silvier. Vem, mano. Posso ficar desse lado, que eu sou presidente desse lado. Vem para a ação. Ah, é só os presidentes e vice-presidentes esse negócio aqui. Você chegou. Deixa a gente magra. Faz favor. Bem bonito. Meu Tinder. Tem que mostrar aquele grupo pra Laura depois, tá? Ah, esse é profissional. Esse aqui vai fazer o Photoshop perfeito. Essa vai fazer Photoshop, peraí. Bem bonita, hein, ó. Mas eu vou te publicar, não adianta você tirar foto. Faz a colagem, faz a colagem. Deixa eu trabalhar, gente. Pera. Projeto de lei. Presidente, pela ordem, presidente. Tá, mas o que Sim, conceda a palavra, deputada Cris. Então, só porque a gente, infelizmente, não exerce o dom extraordinário da bilocação, nem da
ubiquidade, né? Eu estava presidindo a CCJ, então, de fato, acabei perdendo o início da reunião. Eu só queria entender aqui por que, de fato, foi o primeiro item da pauta foi o item 11. Estava na inversão? Não, a gente fez um acordo que a gente já tinha feito na reunião passada, mas que nós deliberamos no início dessa reunião, de aprovar em bloco os projetos consensuais. Então, nós primeiro perguntamos se havia consenso para isso, aprovamos os consensuais. Retirado de pauta, os que não tinham retirada de pauta, tá, apenas aqueles. E aí, o primeiro item foi o que a senhora acompanhou ao final. Entendi. Tá bem? Ok. Presidente, perdão, tudo mas bem. só um esclarecimento. Sim. Como aprovou tudo em bloco, salvo engano, por exemplo, o item 8 e o item 10, que precedem o 11, evidentemente, eles também, acho que estavam com requerimento, não? Eles foram retirados de ofício. Foram retirados de ofício, entendi. Retirado, porque as relatoras não solicitaram previamente. Eu tá? sou uma pessoa, assim, cumpro o regimento, não estou questionando, não. Só Sim, não, tá tudo bem, esclarecendo tudo. O item 26, projeto... Não, desculpa, retifico. Estamos no item 12, projeto de lei 5.145 de 2023. Deputada Cris, só para também mais uma informação, havia solicitações de inversão de pauta que foram prejudicadas pelo acordo de votar em bloco que era consensual. Então, agora nós seguiremos a pauta item por item. Item 12, projeto de lei 5.145 de 2023, encontra-se sobre a mesa o requerimento para retirada de matéria da pauta de autoria da deputada Cris e Júlia Zanata. Nem precisa, a deputada Flávia não está presente, é automático. Está prejudicado. Aí a prejudicialidade, então, sai da pauta. Hoje nós estamos... Sai da pauta. Retirado pela lei. Vamos ver aqui, deputado. Isso aqui está também. Deputada, o item 13 também está prejudicado. Não, só queria fazer um pedido. Tem que pedir à deputada Cris, como a gente sempre faz aqui. Como eu sou autora do projeto, deputada, embora a deputada Flávia não tenha, se tiver alguma modificação a ser feita, pode me passar como sempre, que eu vou ler, vou tentar fazer o máximo possível, converso com a deputada Flávia para a gente aprovar o projeto. O que não dá é para a gente atrasar a tramitação dos projetos, isso que me deixa louca. Eu prefiro perder a atrasar. O item 13, a relatora não está presente, mas já foi lido o relatório por ela na reunião do dia 13 de agosto. No meu também. Mas quem quiser discutir, exige presença física da relatora. Então, se puder também passar adiante. O relator, inclusive, está na CCJ, provavelmente fazendo uso da palavra nesse instante. Eu estava lá agora. O anterior, presidente, também. Foi lido parecer, foi dado vista, ninguém fez vista. Mas se não houver, se houver consenso, só fazer um apelo, Cris, assim, o que não tem consenso, não tem consenso. Mas se houver consenso da não discussão para que os projetos possam avançar, mesmo sem a presença da relatora que já leu o projeto, acho que não tem consenso. É que nesse caso tem a sugestão a questão que a gente, é que esses apresentou projetos não têm consenso, estão todos com Retirada pedido de de retirada de pauta. Então, nós não vamos seguir com os projetos cujas relatoras não estejam presentes. Certo? Tá bom, próximo. O item 14 é o projeto de lei número 1299, de 2022. Encontra-se sobre a mesa o requerimento para retirada de matéria de pauta, mas apenas da deputada Júlia Zanata, e ela não se encontra presente. Então, eu vou conceder a palavra à senhora relatora, deputada Silvia Alves, e prejudico o requerimento de retirada de pauta. Obrigada, presidente. Peço licença para ir direto ao voto. Compete a esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, nos termos do dispositivo do artigo 32, caput, inciso 24, linha A, do regimento interno desta Câmara dos Deputados, pronunciar-se sobre o mérito de matérias legislativas que versem sobre direitos da mulher, a fim de assegurar a igualdade material entre todas as pessoas.
Com as medidas legislativas propostas no âmbito dos projetos de lei em tela, dizem respeito à proteção e defesa da mulher em face da violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha, cabe a esta comissão, sobre o mérito de tais proposições, se manifestar. O Código Civil, em especial o disposto nos artigos 186, 187 e 927 seguintes, e a Lei Maria da Penha, artigo 9º, parágrafo 4º, já resguardam a possibilidade de o agressor, em caso de violência doméstica e familiar, praticada contra a mulher, seja ele cônjuge ou companheiro em união estável ou não, ser compelido a reparar os danos ocasionados à vítima, inclusive de natureza moral, resultantes, por exemplo, de violência praticada de caráter psicológico ou patrimonial. Também é previsto na Lei Maria da Penha que a reparação indenizatória devida pelo agressor à mulher em situação de violência doméstica e familiar não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes. Desse modo, a indenização reparatória, na hipótese referida, não deverá atingir a meação ou direitos sobre bens comuns que couberem à ofendida em virtude do regime de bens adotado no casamento ou decorrente de união estável mantida com o agressor. De outra parte, cabe assinalar que o Superior Tribunal de Justiça fixou, ao julgar recurso especial sob rito dos recursos repetitivos, a tese segundo a qual, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Na esteira de aprimorar o ordenamento jurídico positivado, mostra-se importante e apropriado, pois, inscrever em sintonia com o proposto no âmbito dos projetos de lei número 4.226, de 2023, e número 5.037, de 2023, norma expressa na Lei Maria da Penha, que reproduz o conteúdo emanado da tese firmada pelo STJ relativa ao tema acima mencionado. Quanto à responsabilidade civil do Estado, que consiste na obrigação de reparar os danos que seus agentes causarem no exercício da função pública, cabe mencionar que pode ser nos termos de previsto da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, e no Código Civil, artigo 43, e consoante larga jurisprudência dos tribunais objetiva, que se aplica quando de atos praticados pelos agentes públicos resultem prejuízos ou danos a terceiros, mesmo sem demonstração de terem agido aqueles com culpa ou dolo, ou subjetiva, que se aplica basicamente quando decorre de omissão, hipótese em que para que seja determinada a reparação civil indenizatória, não bastará demonstrar apenas o dano provocado pelo agente do Estado e o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, mas também ter agido aquele com culpa, omissão por imprudência, imperícia, negligência ou dolo, omissão intencional. Conforme foi referido anteriormente, o projeto de lei número 1299 de 2022 busca modificar essa disciplina tocante à responsabilidade civil do Estado por omissão em seu dever de propiciar segurança pública a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, para determinar que tal responsabilidade seja objetiva em relação ao dano moral acarretado à mulher ofendida em razão de sua omissão quanto ao cumprimento do dever relacionado à segurança pública, ou seja, independentemente de demonstração de culpa ou dolo de agente do Estado. Diante do exposto, nosso voto nesse colegiado é pela aprovação dos projetos de lei número 1299 de 2022, número 4226 de 2023 e número 5037 de 2023, nos termos do substitutivo ora proposto. Obrigada. Peço vista, presidente. Obrigada, deputada. Concedidas vistas. Deputada Cris. Item 15, o projeto de lei número 1111 de 2022. Encontra-se sobre a mesa requerimento para retirada de matéria de pauta de autoria da deputada Cris Tonieto e Júlia Zanatta, e requerimento para votação nominal do requerimento de retirada de pauta. É item 15, projeto de lei 1111. A Sâmia está aí. Informo que concederei a votação nominal de ofício e declaro... E aí, com a palavra, a deputada Cris Tonieto para encaminhar a favor por 3 minutos. Senhora presidente, nobres colegas parlamentares, então, esse projeto, ele trata
da determinação, né, da criação da Comissão Interna da Mulher Trabalhadora em médias e grandes empresas para promover a segurança, a igualdade e o combate à discriminação às mulheres. E aqui, obviamente, estamos na Comissão da Mulher, todos nós, indistintamente, temos o compromisso com a prevenção de todas as formas de violência, seja em âmbito, enfim, de indústria, de empresa, não importa onde, todos os órgãos, a gente precisa ter o ambiente de proteção da mulher, da dignidade da mulher. Isso aí não está em xeque, isso obviamente é meritório. Agora, existe, por parte da Confederação Nacional de Indústria, algumas contribuições que nós recebemos e gostaríamos de submeter à relatora para apreciação. Então, o meu pedido de retirada de pauta também é nesse sentido, porque eu acho que é importante, já que a gente está tratando da criação de uma comissão interna, né, da mulher trabalhadora nesses quesitos, então é importante que a gente possa também ouvi-los. Então, em razão desse pedido da Confederação Nacional de Indústria, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta para que sugestões pudessem ser apresentadas para a relatora, para, enfim, a gente tentar construir, de repente, algum termo, né, bom termo, para a votação na próxima semana. Deixa eu fazer Obrigada, uma é para sugestão. encaminhar contra o requerimento. Tá. Não, fazer uma sugestão questão de pra- ordem, então. Uma questão de ordem. Talvez, eu entendi o que você, Cris, colocou. Talvez não fosse ideal colocar na pauta para pedir vista, você já, na semana que vem com um texto, gente. Porque quando a gente retira de pauta, a gente não permite a vista. Se não permite a vista, a gente acaba, porque é muita coisa mesmo para fazer, acaba deixando para lá. E o projeto vai rodando, é isso que eu digo. Quando a gente pede vista, a gente é obrigado a fazer o voto. Aí a gente coloca na cabeça, não, tenho que fazer a sugestão. Porque se não, não é uma matéria. Eu de vou polêmica conceder a palavra ideológica. para encaminhar contra o requerimento da deputada Sâmia? Ou é uma questão de ordem, deputada? Pode ser encaminhar contra? Ótimo. Encaminhar contra e depois passo para a deputada Cristonieto para... Tá bem, por favor, fique atento. Para encaminhar contra o requerimento, eu concedo a palavra à deputada Sâmia. Bom, também no sentido do que disse a deputada Laura, esse projeto entrou na pauta dessa nossa comissão, presidenta, desde antes de Vossa Excelência ser presidente da nossa comissão. E ele sempre é submetido à retirada de pauta. Inclusive, foi apresentada emenda ao projeto, emenda essa que nós não acolhemos, e depois, quando eu tiver oportunidade, eu posso explicar o porquê, mas essa emenda definitivamente não tem nenhuma relação com nenhuma observação a respeito da Confederação Nacional das Indústrias. Era uma emenda que abordava temáticas relativas ao gênero, que é o cerne do projeto. Afinal de contas, nós estamos tratando das diferentes formas de violência de gênero e de discriminação que possam vir a ocorrer no ambiente de trabalho. Portanto, inclusive, foi feita uma audiência pública sobre esse projeto, audiência essa conduzida pela deputada Rogéria Santos, no dia 23 de maio, que pôde ouvir diferentes setores da sociedade, e o debate que ali transcorreu tinha muita consonância com o relatório que nós pudemos apresentar. O que o projeto da deputada Maria do Rosário, com a nossa relatoria, visa trazer como novo ordenamento jurídico para o nosso país é que a gente possa criar a Comissão Interna da Mulher Trabalhadora dentro das empresas, porque essa comissão ela vai poder tratar justamente dos casos de violência contra a mulher, casos de discriminação e casos em que se configurem, por exemplo, assédio moral às mulheres. Eu acho que a gente está num contexto em que o mundo do trabalho está sendo muito debatido pela sociedade brasileira, sobretudo pela mobilização do movimento, né, pelo fim da escala 6x1, do movimento VAT. Então, a realidade do mundo do trabalho é que, sobretudo, as mulheres são submetidas. Eu vi, inclusive, que a presidente tem uma audiência pública, né, a ser realizada para debater especificamente para as mulheres o que significa essa jornada extenuante de trabalho e as violências, as desigualdades que disso pode decorrer. Nesse contexto, eu acho que seria muitíssimo importante que a gente pudesse avançar com um projeto com essa temática, que, enfim, eu acho que é um passo civilizatório para que as mulheres tenham mais paz, respeito e condições de trabalho durante a sua jornada. Obrigada, presidente. Deputada Cris. Eu vou manter a retirada de pauta, como havia mencionado anteriormente. A gente já até apresentou algumas sugestões para a relatora, algumas não foram acolhidas, tudo bem, está dentro do processo. Agora, nesse quesito, acho que a gente pode tentar dialogar um pouco mais, e aí eu vou manter a retirada de pauta. Tá bem, obrigada, deputada. Vamos proceder, portanto, à votação pelo sistema eletrônico.
A presidência solicita às vossas senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos pelo sistema de votação instalado nas bancadas ou pelo aplicativo Infoleg. Está iniciada a votação. Algum partido quiser orientar? O PL, oposição e minoria, orientam a favor da retirada de pauta, presidente. Obrigada. Se algum outro partido quiser orientar a votação, está aberta a palavra. E a votação já está em andamento. Andressa, cadê ela? Deixa eu votar, né? Aqui ou aqui? Olá, a orientação da federação é não. Federação PT, PCdoB e PV. Presidente, só para constar, por gentileza, no painel, a orientação da oposição e minoria, voto a favor da retirada, e também PL, por gentileza. Sim, acatado. Governo orienta não.
PSD orienta não, senhora presidente. Está encerrada a votação. Deu 13. Vamos proceder à apuração dos votos. Não. Rejeitado o requerimento, concedo a palavra à deputada Sâmia para fazer a leitura do parecer. Obrigada, presidente. Agradeço também às deputadas que votaram pela continuidade da tramitação do projeto. Elaborada em 1943, a CLT apresentou um avanço das relações trabalhistas no Brasil por meio da criação de regras que regularam inúmeras práticas do trabalho no nosso país. Quase um século depois, essas regras precisam ser revistas para expressar a aceitação civilizada da presença crescente das mulheres nas pequenas e médias empresas. Além disso, recentemente, por meio do Decreto 1973 de 1996, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana de Belém do Pará, cujo propósito é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, como o trabalho é considerado pela Constituição Federal de 88 como valor social e fundamento da República, a iniciativa do PL 1111 de 2022 recebe a importância central dessa casa. Segundo a agência Patrícia Galvão, diversas violências cotidianas no trabalho ainda não são reconhecidas. Conforme pesquisas recentes, 36% das mulheres trabalhadoras dizem haver sofrido preconceito ou abuso por serem mulheres. Porém, quando apresentadas a diversas situações, 76% reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de violência e assédio no trabalho. Na medida em que a Comissão Interna da Mulher Trabalhadora, CIMT, busca estabelecer regramento coletivo das empresas da iniciativa privada, de modo que as grandes e médias empresas abram a perspectiva de criação de instância coletiva para promover a segurança, a igualdade e o combate à discriminação contra mulheres, o PL em tela merece elogios. Como missão civilizatória, a CIMT tem como tarefa receber, orientar e amparar as mulheres trabalhadoras vítimas de assédio moral ou sexual. Além disso, trata-se de amparar as mulheres vítimas de violência física ou psicológica no âmbito das relações trabalhistas, na medida em que esses comportamentos não podem se repetir e generalizar. A CIMT visa também combater os abusos, preconceitos e discriminações contra as mulheres trabalhadoras das médias e grandes empresas. Acreditamos que a CLT pode perfeitamente ser modernizada para incorporar inovações como a Comissão Interna da Mulher Trabalhadora. As mulheres trabalhadoras que enfrentam discriminações no ambiente de trabalho aguardam há muitos anos essas modernizações da legislação trabalhista no nosso país. Ademais, a Lei Maria da Penha utiliza o conceito de gênero em 5 passagens, artigos ou incisos. Por exemplo, o artigo 5º da Lei 11.340 de 2016 estabelece que, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Portanto, de modo diferente do que podem pensar algumas pessoas, não se trata de um conceito vago, impreciso, ao contrário. Por essas razões, nosso voto é pela aprovação do PL 1111 de 2022, de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, na integralidade do texto proposto pela autora e pela rejeição da emenda número 1, apresentada em 12 de abril de 2023 nessa comissão. É o voto. Muito obrigada, presidente. Vista, presidente, por favor. Concedida vista, deputada Cris. Vamos para o próximo item, que é o item 17. Sobre a mesa, um requerimento de autoria da deputada Cris Tonieto, de retirada de pauta. Conceda a palavra à deputada Cris. O 16 saiu, né? 16 por ausência saiu, da relatora. Saiu, exatamente. Tá. Na verdade, essa questão aqui é bem simples, né? Eu até pensei em retirar a retirada, né, para pedir vista e dialogar com a relatora, porque, na verdade, é o seguinte. Imaginemos a seguinte situação, hipotética. Se uma mulher, obviamente vítima de violência, e o homem está cumprindo a medida protetiva, se por acaso a mulher acaba chamando o homem
ou seja, com o consentimento dela, chame o homem e o homem vá ao encontro dela, nesse caso ele estaria violando a medida protetiva e estaria caindo aqui. Só que aí, nesse caso, teve o consentimento da mulher. E aí ele estaria sendo penalizado. E aí, nesse ponto, na minha humilde concepção, também seria injusto. Né? Não estou querendo advogar em favor do agressor de modo algum, mas aqui é uma questão de consentimento. Então, para tentar dar uma segurança nesse sentido e evitar esse tipo de situação, né, que eu manifesto aqui, a minha preocupação. Foi exatamente o motivo pelo qual eu coloquei a retirada de pauta. Não é que eu seja contra o projeto em si, é mais por essa preocupação que, infelizmente, pode acontecer. Né? E quando a gente pensa em legislar, a gente está legislando para todos em todas as situações. Né? Obviamente, a lei ela é genérica, vale para todos, ou pelo menos deveria valer. Né? Então, acho que manifestar a preocupação nesse quesito, para ver se, de repente, há uma forma de tentar evitar, né, esse risco, eu acho que seria melhor para conferir uma segurança. Então, por isso que eu coloquei a retirada de pauta. Concedo a palavra agora à deputada Rogéria Santos para defender por 3 minutos. Defender contra a retirada de pauta. O projeto que a senhora é relatora, a Cristonieto está entrando com pedido de retirada de pauta. Certo. Aí eu estou perguntando se a senhora quer... Eu estou discutindo com ela aqui um ponto de vista. Eu entendo, Cris, perfeitamente o seu entendimento e a sua preocupação. Agora, também, o que me preocupa será que nós não estaremos trazendo um precedente para a quebra dessa medida protetiva? Porque o homem pode alegar que foi ao encontro dela porque foi chamado. E aí, a gente vai ter como produzir essa prova? Será que a gente consegue? Eu não tenho nenhum problema de discutir com você para que a gente chegue a um consenso, mas eu acho que a gente precisa entender as duas facetas, porque a gente pode estar abrindo um precedente para quebra das medidas protetivas, e até aqui nós temos a delegada Ione, que viveu muito isso na prática, e eu acho muito perigoso quando a gente abre esse tipo de precedente em relação a mulheres vítimas de violência. O que, se você achar interessante, aí eu queria sugerir que, ao invés da retirada de pauta, a gente pudesse discutir um pedido de vistas e a gente chegar num consenso de um texto que a gente consiga albergar a sua preocupação e a nossa também, porque o objetivo, tanto seu quanto nosso, é proteger a dignidade física, principalmente, e não só de todas as mulheres. Presidente. Obrigada, deputada. Deputada Cris, quer interagir com a questão colocada pelo deputado? Então, como é uma questão que eu acho que, de repente, dá para resolver, eu vou fazer isso. Eu vou retirar a retirada, até porque, como eu falei, é uma questão pontual. Eu até já faço aqui de antemão, eu estava refletindo sobre isso, né? Porque é lógico, a gente tem que ser bem pragmático aqui. A gente precisa proteger a mulher, isso é evidente. Agora, a gente também tem que evitar os riscos, né, de todos os lados. Né? Ainda mais, eu concordo com a questão do precedente, que pode ser aberto. Agora, por exemplo, quando foi expressamente comprovado que houve um chamamento, vamos dizer assim, por parte da mulher. Nesse caso, seria justo também haver uma violação de medida protetiva? Então, assim, é esse o apontamento que eu faço e é algo que a gente pode, de repente, aprofundar para tentar chegar num bom termo, num texto, né, que possa dar segurança de todos os lados. Então, é essa a minha sugestão. Então, eu não vejo problema, né, ainda mais que a gente está nessa comissão, a competência, aqui no caso é de mérito, né, então eu posso retirar a retirada sem problemas, aí eu peço vistas para a gente tentar amadurecer e com as honrosas contribuições da delegada Ione, eu acho que serão muito bem-vindas. Tá, então, então a deputada Rogéria vai ler o parecer ou vai pedir vistas com dispensa da leitura do parecer? A gente tem Vossa Excelência deseja ler, eu peço vista, deixo consignado, mas aí fica ao critério da deputada. Se quiser ler, a gente problema pode nenhum. ler. Pode ler? Tá bem, então tá bem. Então... Sigo, então, direto ao voto, senhora presidente. Ai, cadê esse voto?
cabe à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher a apreciação do mérito do projeto de lei número 6020 de 2023, no âmbito de sua área temática estabelecida no artigo 3224 do Regimento Interno. Ora, o tema da prevenção e reparação de casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres não apenas se enquadra na área de competência desta comissão, como é certamente uma de suas prioridades. No cenário atual de insegurança e acentuado incremento da criminalidade, violência e desordem, a violência contra a mulher assume condição preocupante. Todas as mulheres são submetidas diariamente a diversas formas de violência, independentemente de classe social, raça ou etnia. O combate à impunidade, o reconhecimento da violação dos direitos humanos deve ser diuturna, vez que as mulheres ainda estão mais vulneráveis à violência. Mormente nas relações de desigualdades entre homens e mulheres por falta de informação, por questões culturais e por falta de uma conscientização do que vem a ser cidadania. Por isso, buscamos diuturnamente soluções para o enfrentamento dessa chaga social profunda, que atinge diretamente as mulheres e, por meio delas, toda a população exposta a formas doentias de sociabilidade. A Constituição Federal é o escopo de todo ordenamento jurídico brasileiro, que tem, dentre seus princípios fundamentais expressos em seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, e dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O compromisso do Estado brasileiro de atuar na proteção dos direitos fundamentais das mulheres está previsto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. O dispositivo estabelece a assistência à família, além de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Corroborando a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, representa um marco legislativo para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, em um cenário tão crítico de violência, para garantir a segurança e a vida das mulheres, a Lei Maria da Penha traz uma das principais inovações, que foi a introdução das medidas protetivas, um dos mecanismos mais utilizados nos casos de violência doméstica, que visam assegurar a integridade física, psicológica e patrimonial das vítimas, garantir a segurança das vítimas e prevenir novos episódios de agressão por parte dos agressores. Por intermédio delas, o agressor pode ser obrigado a se manter afastado da vítima e não entrar em contato, além de outras medidas que sejam necessárias para protegê-la da violência. No entanto, é necessário adaptar a legislação à realidade e às suas exigências, para estar em consonância com as demandas atuais da sociedade. Neste contexto, o presente projeto altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, para incluir como crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência a aproximação voluntária do agressor às áreas delimitadas por decisão judicial,
mesmo que ocorra com o consentimento expresso da vítima. Nesse sentido, é indiscutivelmente meritória a direção geral seguida pelo projeto 6020 de 2023, ao buscar corrigir lacunas existentes na legislação, onde a vontade momentânea da vítima não deve sobrepor-se à necessidade de garantir sua segurança a longo prazo. Isso porque, em muitos casos, a conduta de consentir a reaproximação do agressor equivale a autorizar que a vítima seja agredida de novo, sendo imprescindível a atuação estatal para proteger a vida e a integridade da vítima. A alteração proposta deixa explícito que a aproximação voluntária do agressor, independentemente do consentimento da vítima, configura crime de descumprimento de medida protetiva, reforçando o compromisso do Estado em combater a impunidade e assegurar o direito fundamental à segurança das vítimas de violência doméstica e familiar. Tal medida contribui para a eficácia das decisões judiciais, pois não se pode falar em justiça sem falar, pelo menos, um mínimo de eficácia na aplicação do direito ao caso concreto. Portanto, a presente proposição visa fortalecer a proteção das vítimas de violência doméstica, contribuindo para a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e reforçando o compromisso do Estado em combater a impunidade e assegurar o direito fundamental à segurança das vítimas de violência doméstica e familiar. Ante ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 6020 de 2023. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, deputada. Concedida vistas a deputada Cris e concedo a palavra à deputada delegada Ione, que tinha solicitado. Eu gostaria de esclarecer, deputada Cris, eu entendo, eu não sei se ela já saiu, está aqui ainda, deputada, não discordando, mas é só pela nossa experiência como delegada de mulheres, por muitos anos à frente, né, ali dessa situação, da questão da quebra da medida protetiva. É importante dizer que, naturalmente, durante um dia que você está dentro de uma delegacia, e eu posso dizer que eu estou todos os dias, é muito difícil aquela pessoa que não pode, o homem que não pode chegar perto da mulher, e muitas vezes ele quebra a medida protetiva porque ele chega, todas as vezes, praticamente 90% das vezes, eles falam que ela concordou. E tem mais ainda. Esse é o tipo de crime que muitas vezes não tem testemunha. Não tem uma pessoa que fala, porque muitas vezes acontece até dentro de casa, sabe, Cris? Ele entra, aí ela chama a polícia, fala que é quebra de medida, e ele fala, não, mas ela deixou. Então fica o disse, não me disse. Entendo que um país como o nosso, o 5º país que mais mata mulher, as ocorrências são milhares durante um dia no nosso país. Quando eu, à frente da Delegacia de Mulheres, na cidade de Juiz de Fora, em torno de 600 mil habitantes, eu recebia por dia em torno de 30 mulheres, em que algumas queriam requerer medidas protetivas, a outras a gente precisava pedir prisão, enfim, dentre todas, mas em torno de 30. Numa segunda-feira, a gente chega numa delegacia com filas enormes, mulheres com crianças, mulheres agredidas, mulheres machucadas, não só machucadas fisicamente, mas na alma. Então, essa mulher, ela fica uma mulher muito frágil, a fragilidade da mulher, e nós temos que presumir, assim como nós temos, né, aquela presunção de pró-réu, ou seja, na dúvida em favor do réu, eu trago essa presunção aqui na dúvida em favor da mulher. Porque o homem mente. O homem, com certeza, para que ele, de alguma forma, se defenda, ele vai falar o quê? Não, ela que veio atrás de mim. Então, eu entendo que talvez seja
Cris, um pouco assim, digamos assim, é muito pesado. Mas eu te garanto que 80% ou até 90% desses homens mentem falando justamente como uma autodefesa. Então, é importante a gente dizer isso aqui, porque eu estive à frente de uma delegacia de mulheres por muitos anos e dificilmente eu não ouvia do homem quando ele ia ser ouvido, depois que a gente ouve a mulher, depois a gente chama o homem, não, é ela que me chamou, é ela que fica perto de mim, é ela que quebrou, estava na festa e é ela que foi atrás de mim. Quantas vezes eu já ouvi isso? E, obviamente, como mulher, como delegada, como, né, a gente tem que fazer, em tese, né, a defesa da mulher, a gente está ali. É lógico que eu acreditava na mulher e não no homem. Óbvio, se tinham testemunhas, a gente chamava. Eu chamava testemunhas. Ó, fulano e fulano viu. Aí tudo bem. Assim como ela também. Então, é isso. Eu quero deixar essa experiência aqui. Acho importante esse projeto, sim. E eu acho importante também a gente amadurecer mais. Muito obrigada, presidente. Eu vou conceder a palavra, foi solicitado deputada Rogéria, depois deputada Silvier e Cris também. Eu vou colocar o tempo de até 3 minutos, para a gente também não... Lembrando que foi concedida vistas, então a gente já teria concluído, tá bem? Deputada Rogéria. É interessante quando a deputada delegada Ione traz essa questão. Primeiro, da sua experiência, Ione, por isso que eu lhe evoquei naquele momento. E dizer que, como você bem disse, a mulher ela já está tão fragilizada que ela é facilmente manipulada. E aí, aliás, a manipulação é uma constância nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente que lidar com essa temática... Não sou delegada como você, mas já fui secretária da mulher, já geri vários centros de referência e cuidado da mulher. A própria Casa da Mulher Brasileira, a gente esteve à frente desse projeto para levar para Salvador. E aí a gente visualiza que, se ela já está com uma medida protetiva, já enseja um cuidado de proteção. Quem tem que cumprir a lei é ele. E se já existe a medida que é legal, o juiz já viu ali indícios de perigo para que aquilo aconteça, então ele tem que cumprir a lei. Ainda que o chamamento dela seja embasado de sentimento, com lágrimas, é ele que tem que se colocar na posição de cumpridor da lei. Por mais que pareça rígido isso, me preocupa muito a flexibilização quando a temática é violência doméstica e familiar contra a mulher, porque, como bem lembrado por você, o nosso país é um país que mata mulheres. E a gente precisa olhar isso com uma ótica de muita sensibilidade e muita responsabilidade em proteger e garantir direitos de mulheres. Obrigada. Obrigada, deputada Rogéria. Agora, a deputada Silvia. Presidente, eu não vou nem gastar todos esses 3 minutos, não, mas eu queria fazer assim um desabafo, sabe? Não tem um dia, como jornalista, como deputada, que eu não recebo foto de mulher esfaqueada, esquartejada, cortado o corpo ao meio, crianças machucadas nesse âmbito da violência. E, então, eu acho que nós mulheres, nós não estamos aqui para abrir nenhum precedente, muito menos beneficiar um agressor. Eu tenho certeza que tem homens maravilhosos, que ninguém aqui está contra o homem, de jeito nenhum, mas a gente tem que proteger as mulheres. Eu acho que já passou da hora da gente criar o rumo certo da situação. A mulher é, sim, um ser mais frágil, apesar de empoderada, apesar de um monte de coisa, mas a gente está falando de um homem que ele não quer saber disso. E que, na medida do possível, se ele puder se aproximar, machucar e matar essa mulher, ele vai fazê-lo. E eu acho que nós não podemos ser o caminho desse destino final. A gente tem que ser a barreira desse caminho. Então, eu peço que as pessoas pensem mais um pouquinho sobre isso. Não é polemizar, não é ser ideológico, é cuidar das nossas mulheres. Deputada Cris. Presidente, então, primeiro agradeço as contribuições da deputada Silvia também e da deputada delegada Ione, né, na qualidade de delegada, certamente as suas experiências são enriquecedoras, trazem para cá, para nós, né, esse conhecimento também. Obviamente que a gente quer e precisa proteger as mulheres, aqui não é, de fato, uma questão ideológica, deputada Silvia, em hipótese alguma, mas a gente também precisa ser justo, né, como Vossa Excelência falou, e eu concordo, né,
sei lá, 80%, 90% das mulheres passam por isso e, de repente, os homens mentem, de fato. Mas a gente também tem que tomar só um cuidado, porque, às vezes, pode ser 1%. Né, de um homem que passou por uma situação como essa. Aí a gente vai estar recrudescendo, e tem que recrudescer, mas nesse sentido seria justo para ele. Então é só esse apontamento que eu acho que a gente precisa ajustar, por isso que eu pedi a vista, não é para, em hipótese alguma, obstaculizar a tramitação do projeto, até a deputada Rogéria sabe disso, é uma deputada, inclusive, parceira em muitas pautas, né, defesa da vida, da família, uma deputada que eu respeito demais, todos aqui eu respeito, evidentemente, mas eu acho que a gente precisa só, de repente, fazer um pequeno ajuste, que aí talvez resolva de vez essa situação. Talvez colocando algo que seja comprovado, algo que, se for um consentimento comprovado, não sei, a gente vai ter que pensar numa estratégia só para poder amparar e realmente evitar qualquer tipo de risco, tanto para a mulher, evidentemente, que é o principal ponto, e, claro, uma eventual insegurança ou então injustiça com quem quer que seja. Então, esse é o ponto do meu pedido de vista. Eu sei que a gente não está na discussão, presidente, mas achei prudente, achei por bem esclarecer, para que não pareça que a gente está querendo obstaculizar. Não é do meu feitio fazer isso. Todos sabem aqui que, obviamente, temos divergências, embates ideológicos, isso é natural. Não é o caso dessa matéria. Então, a gente tem que saber só separar, né, o que é o que, basicamente. Tá bom? Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Cris. Passamos agora para o item 18, que é o projeto de lei 522 de 2024, e encontra-se sobre a mesa o requerimento para a retirada de matéria da pauta de autoria da deputada Cris Tonieto e requerimento para votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Informo que concederei a votação nominal de ofício e declaro prejudicado o respectivo requerimento de votação nominal. Com a palavra, a deputada Cris Tonieto para encaminhar a favor por 3 minutos. Só um último esclarecimento. É o item 18, né? 18, isso. Tá. Não, 522. Não, desculpa. Deputada Juliana, tá ali atrás. Tá certo. Então, na verdade, o meu pedido de requerimento de retirada de pauta nessa matéria é porque a gente entende que, nesse caso, pode ferir, por exemplo, a liberdade de contratar, a livre iniciativa, terão afrontas a determinadas formas, né? Não só a questão da liberdade, né? Dessa contratação, porque, por exemplo, quando a gente pensa em contratar ou então botar uma cota de 30%, nesse quesito, a gente pode estar realmente ferindo, afrontando a liberdade, né, de iniciativa, ou melhor, a livre iniciativa. Então, eu acho que, nesse ponto, a gente deveria amadurecer um pouquinho mais essa matéria, porque eu acho que não há uma injustiça e também não há, por exemplo, o artista mulher, artista homem, na verdade, eu acho que nesse ponto não tem nenhuma falta de isonomia, né? Então, por esse motivo, eu acho que seria, talvez, uma medida desnecessária, a gente colocar uma cota de 30% que vai ferir essa liberdade, como citei há pouco. Então, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta para que a gente pudesse amadurecer, discernir melhor realmente a matéria, para que a gente não cometa, né, nenhum tipo de injustiça com relação a isso. Concedo a palavra à deputada Juliana para encaminhar contra o requerimento. Obrigado, presidenta. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui nessa comissão. Deputada, eu venho de uma cidade de São Paulo, onde um dos maiores eventos pensados ali por exemplo, é o evento que fala sobre a cultura, né? Que uma das maiores da cultura que é vinculado não só no centro da cidade de São Paulo, mas agora ela também acaba passando pelas periferias. E uma das maiores dificuldades que a gente tem sempre você olha que quase 80% a 90% dos artistas são homens. E mesmo que as mulheres apresentem ali o seu perfil, né, de produção, de trabalho, ainda assim tem uma dificuldade real, né, de conseguir, né, ser selecionada para poder se apresentar que ali nas paradas culturais que tem. Então, por isso que eu vim junto com a deputada Natália Bonavides, né, que ela que fez esse projeto de lei, e eu vim como relatora, achei muito interessante. Não é muito, né, mas você consegue ali garantir que as mulheres possam estar
representadas nesses espaços de apresentação artística. Um dos que sempre falam muito sobre isso são as cantoras sertanejas, né, que elas falam muito sobre a dificuldade, por exemplo, que elas tinham de se colocar, né, nesse mundo sertanejo. Agora elas avançaram muito, são muito representativas, mas a luta que elas fizeram para poder estar lá. Quem sabe se elas já tivessem uma lei de 30% de estar sendo representadas no show, elas não precisavam passar tantas dificuldades. Então, eu gostaria de que a senhora revesse. Ainda vão ter muito debate pela frente, né? Mas que pudesse avançar aqui nessa comissão. Muitíssimo obrigada a todas, deputadas. Vamos proceder à votação pelo sistema eletrônico. A presidência solicita às senhoras deputadas que registrem seus votos pelo sistema de votação instalado nas bancadas ou pelo aplicativo Infoleg celular. Está iniciada a votação. Para orientar, presidente, por gentileza? Sim, claro. Para orientar pelo PL, oposição e minoria. Então, eu acredito que a gente precise, sim, fomentar, aumentar a participação da mulher, seja nos eventos, né, ou em qualquer espécie de, enfim, aqui, por exemplo, na política, a gente precisa aumentar, eu concordo, que a gente precisa melhorar, vamos dizer assim, como foi o argumento, a participação das mulheres nesses tipos, né, de situação, como, por exemplo, nesses eventos musicais. Mas eu entendo também que você tentar colocar uma cota, isso não necessariamente a gente vai estar favorecendo, ou não necessariamente a gente vai estar, de fato, fomentando a participação da mulher. Até porque, nesse caso, não há um impedimento. Pelo contrário, a mulher não é impedida. Aqui, pensando no projeto de lei, né, que estabelece cota para participação de artistas mulheres na programação dos eventos musicais, a mulher não é impedida de participar. Eu entendo que possa ter suas dificuldades. Aí, eu vou na contramão, com todo respeito, do que a deputada falou. Eu acho que a gente pode pensar em incentivos, em fomentos, mas eu entendo que colocar cota, estabelecer cota, ferindo liberdade de contratar e também a livre iniciativa, eu acho que aí mais prejudica do que vem a somar. Essa, sinceramente, é a minha intuição, essa é a minha impressão. Toda vez que a gente tenta estabelecer algo como se fosse uma regra, né? Vamos colocar uma cota de 10%, 20%, as pessoas às vezes perdem até a vontade de fazer isso. Fazem, muitas vezes, por força de uma legislação. Mas isso realmente mexe com toda a estrutura. Nesse caso aqui, pensando nos eventos musicais. Então, eu acho que, para evitar de ferir liberdade de contratar, etc e tal, eu acho que a gente poderia pensar em formas de incentivar, mas não necessariamente entendo que a cota seja o caminho. Então, por isso, a gente é favorável à retirada de pauta. Ou melhor, a gente está em obstrução. Sim. Sim, para alterar o painel, por favor, incluir. Obrigada. Federação PT, PCdoB, PV. Quer orientar? Federação, PT, PCdoB e PV, orienta não. União, quer orientar? Orienta sim. PP, MDB, PSD, Republicanos, PDT, Federação PSDB Cidadania, Podemos, Federação PSOL Rede, Avante, Solidariedade, Maioria, quer orientar? Tá bom. Está em votação. Deixa eu votar, porque aqui não tá, o Infoleg não está aberto, tá? Aqui, como é que tá ficando? Tá abrindo? Deixa eu votar.
Em virtude do início da ordem do dia no plenário da Câmara, nós estamos cancelando a votação. Pergunto... Eu consulto o plenário se podemos aproveitar o quórum para a audiência pública, que começa às 16 horas. Aquelas que concordam permaneçam como se encontram. Então, nós vamos aproveitar o quórum para a audiência pública, que iniciará às 16 horas. E nós vamos convocar a próxima reunião para o dia 21 de novembro. Não, retifico. Nós faremos a reunião na próxima segunda-feira, considerando que haverá sessões na segunda e na terça. Nós convocaremos uma reunião para segunda-feira, dia 18. Obrigada. Dia 18 de novembro, às 13h30. Declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a todas e todos presentes.